A partida entre o Ravens e os Steelers do último domingo é mais um clássico que deve entrar para a história da rivalidade da divisão. O jogo foi cheio de ajustes que foram respondidos à altura de ambos os lados. Nesse vídeo, eu vou mostrar as principais modificações que foram feitas. No começo do jogo, ficou claro que o plano defensivo de Pittsburgh era atacar Lamar Jackson e conviver com os pequenos ganhos no meio do campo. Nessa jogada, Baltimore entra com o personnel 11, o que obriga os Steelers a entrar em níquel. Para parar a corrida, Pittsburgh coloca mais jogadores próximos à linha de scrimmage, embora dois deles sejam da secundária. Geralmente, os outside linebackers são os responsáveis por estabelecer os limites do campo. No lado da corrida, Bud Dupree é o force, jogador responsável por invadir o backfield e forçar a corrida de volta para o meio do campo, enquanto que TJ Watt seria o responsável pela perseguição vinda do backside. Porém, não é isso que o TJ Watt faz. Devido à ameaça de Lamar Jackson, TJ Watt passa a ser o responsável por ele, enquanto que o cornerback vai substituí-lo. Obviamente, o cornerback não tem nem o atleticismo e nem a força do defensive end, o que deixa espaço para pequenos avanços como esse. Mike Tomlin estava disposto a conviver com esses ganhos de Baltimore. A tática era a mesma para corridas para o outro lado. Nessa jogada, a corrida vai ser para o lado do TJ Watt. Ele tem o papel de estabelecer o limite e forçar a corrida de volta para o meio da defesa. Do outro lado da linha, Bud Dupree tem o papel de atacar o quarterback do Ravens, tarefa que ele faz sem nem ao menos olhar para o running back. Dessa vez, o running back não contorna a corrida para o outro lado da linha e acaba derrubado por TJ Watt e o defensive tackle Isaiah Buggs. Bom trabalho do TJ Watt em escapar do bloqueio e evitar um ganho ainda maior do corredor. Esse esquema, embora seja muito eficiente para anular Lamar Jackson, enfraquece muito o miolo da defesa, e Baltimore tirou muita vantagem disso. As corridas mais explosivas eram aquelas em que o running back redirecionava a corrida pelo meio. Essa jogada vai ser uma corrida para a direita. Com o motion do wide receiver, Vince Williams é retirado do box. Eu já tinha mostrado isso no último vídeo. O Steelers costuma tirar o linebacker para proteger contra uma corrida do recebedor, o chamado jet sweep, ou até mesmo um play action com passe curto. No esquema de Pittsburgh, nesse jogo, o outside linebacker do lado contrário da corrida é responsável por Lamar Jackson. Nesse caso, é o Alex Highsmith. Desse jeito, sobram 5 jogadores com o papel de parar a corrida, enquanto que o Ravens tem 6 bloqueadores. Na prática, o problema desse plano de jogo do Steelers é uma questão de números de jogadores mesmo. Baltimore tirou muito proveito da forma como o Steelers decidiu defender Lamar e passou a ser muito produtivo com corridas no meio da defesa, onde eles tinham superioridade numérica. Por melhor que a defesa seja, não tem como você defender com menos defensores do que bloqueadores. Na primeira campanha do segundo quarto, o Ravens avançou 80 jardas para conseguir um touchdown em 9 jogadas. 8 delas foram corridas. Os grandes avanços terrestres de Baltimore deixaram os jogadores incertos do que estavam fazendo. Aqui, Bud Dupree não tem certeza se ele vai atacar Lamar ou não, permitindo que o próprio quarterback consiga ganhar muitas jardas com as pernas. Nesse momento do jogo, o plano do Steelers estava caindo aos pedaços. Após o intervalo, Mike Tomlin resolveu o problema da inferioridade numérica de forma muito simples. Colocou mais um linebacker em campo. O Steelers começou a entrar em campo com 3 membros na linha defensiva e 5 linebackers. Com 8 jogadores para parar a corrida, Pittsburgh conseguiu reduzir as corridas explosivas do adversário. Nessa jogada, a corrida vai ser para a direita da defesa. Bud Dupree é o responsável pelo Lamar Jackson e o Alex Highsmith é o responsável por forçar a corrida por dentro, assim como era no primeiro tempo. Só que dessa vez, Pittsburgh tem o mesmo número de defensores do que o ataque tem de bloqueadores. Utilizar esses jogadores em campo foi o suficiente para frear as corridas de Baltimore. Porém, colocar um linebacker a mais coloca uma pressão extra na secundária, que agora só tem 3 jogadores para defender contra o passe. Nessas situações, Pittsburgh costumava trabalhar em uma simples cover 3. Os 3 defensive backs fazem a cobertura no topo, evitando rotas em profundidade. 4 dos 5 linebackers seriam responsáveis pelas zonas intermediárias.
Embora sejam defensores mais lentos, eles conseguem fazer a cobertura de forma decente. Considerando que nesse tipo de cover 3 eles não devem fazer leituras complexas, vão simplesmente preencher suas zonas, eles são capazes de fazer o serviço. Nessa jogada, o Ravens vai fazer um play action. Lamar acredita que tem espaço suficiente para fazer o passe e acaba interceptado. Aqui, o Steelers abusou de uma vulnerabilidade de Lamar Jackson e de muitos dos quarterbacks que ainda são novos, como Patrick Mahomes ou Josh Allen, fazer arremessos contra as zonas. As 2 interceptações dele no jogo ocorreram nessas situações. Mas não quer dizer que ele seja incapaz de manipular os defensores na cobertura. Nessa jogada, Baltimore está em uma 3ª para 14. Nessas situações claríssimas de passe, a defesa do Steelers ia para o outro extremo. Entrava com 7 jogadores na secundária, o chamado Prevent Personnel. Dessa vez, o time defende em Cover 6, outro esquema em zona, duvidando da capacidade de Lamar conseguir a conversão, mas aqui ele foi magistral. Ele finge um passe para o tight end Mark Andrews, o que tira o safety Minkah Fitzpatrick de posição. Tudo isso para deixar o wide receiver Devin Duvernay livre para fazer a recepção no meio do campo. Na câmera de trás, dá para ver que Lamar Jackson está olhando para a direita, finge o passe para o tight end, mas redireciona para o wide receiver conquistar 39 jardas. Como resposta à adição do linebacker, Baltimore resolveu simplificar o seu esquema terrestre para ter novamente superioridade numérica, utilizando a jogada chamada Option. Essa jogada é muito utilizada no college football e, além de ser simples de executar, ela anula a superioridade numérica do adversário. Nessa jogada, Baltimore não vai bloquear o linebacker no ponto de ataque, deixando que ele invada livremente o backfield. Aqui o quarterback faz a leitura, se o defensor está defendendo ele ou o running back. Como TJ Watt ataca Lamar Jackson, o quarterback entrega a bola para o running back. Veja como todos os defensores do lado da corrida estão bloqueados. Os únicos que estão livres estão muito longe para poder fazer o tackle. Toda aquela superioridade numérica dos defensores de Pittsburgh em corridas pelo meio é anulada com essas corridas. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, a defesa fez talvez a jogada mais importante de toda a partida. 4 pontos atrás, faltando 8 jardas para a endzone, Baltimore está em uma 4ª para 3 e precisa de um touchdown. O Ravens entra em campo com um running back, um tight end e 3 wide receivers, o chamado personnel 11, mas a linha em spread formation, com todos os jogadores espalhados como recebedores. Aqui, Pittsburgh mostra suas convicções. Continuam com 5 linebackers em campo e somente 3 jogadores na secundária, mesmo com o adversário mostrando diversos sinais de passe. Colocar o linebacker TJ Watt para marcar o wide receiver Willie Snead e o linebacker Alex Highsmith na marcação do wide receiver Devin Duvernay é praticamente um desafio para que Lamar Jackson arremesse. É como se Mike Tomlin estivesse falando: eu duvido que vocês vão passar a bola. No final das contas, ele estava certo. Lamar Jackson correu e não conseguiu alcançar a marca da primeira descida. Baltimore ainda recebeu a bola de volta faltando 52 segundos, mas a maior chance já tinha sido desperdiçada naquela tentativa de conversão de 4ª descida. Pittsburgh também foi muito ousado do outro lado da bola. No último quarto, o Steelers teve 11 jogadas ofensivas. Em 9 delas, eles entraram sem nenhum running back. Para ter uma noção, Pittsburgh entrou sem running back 21 vezes na temporada. 17 delas foram contra o Ravens. A baixa produtividade em jogadas terrestres fez o time simplesmente abandonar as corridas, e sob o comando do Big Ben, eles foram bem-sucedidos. Em uma 3ª para 1, a maioria dos times da NFL correriam com a bola, mas Pittsburgh entra sem nenhum running back. Com os recebedores espalhados, um quarterback veterano como Ben Roethlisberger tem facilidade para entender as coberturas. Baltimore alinha a defesa em cover 1, ou seja, com um safety no topo e marcação individual em todos os wide receivers. As blitzes, que o Ravens tanto gosta de mandar, passam a ser previsíveis. A questão é saber se o linebacker Patrick Queen vai ser o 5º jogador ou não. Nenhuma surpresa para o quarterback dos Steelers. Além disso, Ben tem toda a liberdade de modificar as jogadas na linha de scrimmage com audible se for necessário. Nessa jogada, ele mesmo chama um bubble screen para Juju Smith-Schuster.
Os outros recebedores vão bloquear seus marcadores, o que deixa o wide receiver no 1 contra 1 para conquistar a única jarda que era preciso. Big Ben confia em seus recebedores e é capaz de fazer todas as leituras necessárias, o que permite ao time a flexibilidade de entrar muitas vezes sem o running back em campo. No final das contas, a ousadia do Steelers foi essencial para conquistar a vitória. Os próximos 3 confrontos de Pittsburgh são contra Dallas, Cincinnati e Jacksonville, 3 prováveis vitórias. Não é de se espantar que o Steelers enfrente o Ravens na semana 12 com uma campanha 10-0. Se esse for o caso, o Ravens vai precisar desesperadamente de uma vitória em Pittsburgh e provavelmente teremos mais um ótimo jogo entre as duas equipes.